Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece. Se você está aqui pela primeira vez, você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Nós somos missionários, eu e minha esposa, andamos por esse mundo afora, moramos na China, e o nosso foco, chinês, japonês, coreano e judeu. Bem, o que nós fazemos aqui? Nós compartilhamos a palavra de Deus para que você, sendo cristão ou não, possa compreender realmente quem é o teu Deus. Quem é esse Deus que nos criou e nos sustenta, não é? Aqueles que já são salvos, nós estamos edificando para que essa pessoa cresça, desenvolva e possa compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, para que essas pessoas possam também receber a paz que só tem aquele que um dia entendeu que Jesus é Deus, Criador do universo, se fez homem, morreu na cruz, recebeu nele todos os seus pecados, ressuscitou, está vivo e faz o convite: vinde a mim. Então, nós estamos numa série, a série de 1 João. Hoje, o tema é: de quem você é filho? É um tema pesado, viu? Tema bem pesado. E não sou eu que vou fazer isso, não sou eu que vou falar isso, é essa palavra. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, tá bem? De quem você é filho? Eu gostaria que você, na medida que nós formos trabalhando aqui, você possa pensar se isso que nós estamos falando está servindo para você de forma positiva ou negativa. Em que lado você vai estar disso que nós vamos estar falando, tá bem? Bom, só para lembrar, aqueles que já estão conosco já sabem, mas os que estão chegando, todas as quartas, às 17h30, no Face, nós estamos ao vivo, focando vidas lá no Face. Nas quartas-feiras nós compartilhamos temas avulsos, ok? E no sábado nós estamos estudando a vida de Daniel. Então o tema está sendo colocado escatologia em Daniel. E eu recomendo este livro para você. Se você ama e gosta de escatologia, esse é um livro fantástico. Eu vou estar trazendo aqui o pastor Edson para falar um pouco a respeito deste livro. Eu já comentei em lives anteriores que o livro de Daniel é a base escatológica. E é incrível, porque uma série de coisas que estão aqui, o mundo secular, ateu, que não acredita em Deus, fica tentando de todas as formas dizer, não, não é possível. Por quê? Porque tudo aquilo que está aqui se cumpriu literalmente e continua cumprindo. E se cumpriu na história. Não foi simplesmente um homem que escreveu e algo assim abstrato, né? Simplesmente uma criação humana. Não. Se você vai na história, você começa a perceber aquela sequência que está nesse livro das invasões de Babilônia, que pelos Medo-Persas, depois Alexandre o Grande, Grécia, depois vem os romanos, enfim, uma série de coisas. E a última etapa vai ser exatamente quando o Senhor Jesus volta para implantar o reino. Bem, se cumpriu todas as outras partes, por que essa última vai ser impedida, não é? Então fica conosco e se você quiser entrar em contato conosco, nós temos o WhatsApp, Raul Nogueira, 11 999 11 5272. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo ou crítica, pode ligar, né? Coloca lá no WhatsApp e a gente vai estar conversando com você, tá bom? Muito bem, Dona Graça, como você está? Estou bem, muito bem, graças a Deus. Alguma coisa para compartilhar conosco? Muito alegre de estar aqui, né? Poder compartilhar da palavra de Deus, né? E estou muito alegre de estar aqui. Só isso. Só isso. Tá bom. Bem, hoje nós trouxemos uma garotinha. Né? Garotinha. A minha filha mais velhinha, Luciana. Luciana, se apresente. Quem você é, o que você faz na vida? Bom dia a todos, né? Eu sou Luciana Nogueira, como ele acabou de falar, sou a filha dele, filha da Dona Graça. Muito honrada de estar aqui, né? É um privilégio a gente poder estar falando de um Deus
maravilhoso, grandioso, um Deus real, um Deus que realmente não é uma religião, e sim uma intimidade com Ele. Então, para mim é um privilégio estar aqui. E, bom, o que eu faço? Eu sou massoterapeuta, né? Que é isso? Você amassa pão? O que Não. Massa, Então, eu faço massagens, né? Drenagem linfática, modeladora, anti-estresse, relaxante, reflexologia, né? Tudo para estar trazendo uma saúde, né? Tanto corpo como também um pouco emocional das pessoas. Claro que a gente sempre acrescenta um pouquinho na palavra de Deus quando Deus me dá a oportunidade, né? Falar de Jesus. Você está trabalhando onde? Então, estou em Campinas agora, né? Tô começando em Campinas. Eu estava em São Paulo, 20 anos lá, e agora aqui, começando. Eu estou fazendo, por enquanto, a domicílio, né? As massagens. E se a pessoa quiser entrar em contato com você, qual é o celular? Então, o WhatsApp, né, é 11 9 44 44 6350. Muito bom. Bem, a Luciana é evangelista mesmo, né? E não sei com quem ela foi aprender isso. E ela já esteve comigo em países, né, fazendo missões, né? Já teve, o último que você teve foi no México? Sim, né? México. Mas já tivemos a Bolívia. Não, Paraguai você cansou de estar lá, né? E ela realmente vai estar compartilhando conosco também alguma experiência, né? No decorrer do bate-papo, você pode compartilhar alguma coisa que você gostaria, tá bem? Eu quero apenas compartilhar que recentemente eu fui visitado por uma pessoa que queria o meu celular, sabe? e quando ele chegou, nós simplesmente não percebemos. E aí eu falei para ele, olha, eu sou filho de Deus, eu sou pastor, né? E ele fala, eu sou filho do diabo. Mas não precisa ser, né? Eu sei que ele acabou levando o meu celular, mas Deus, em todas as, acho que 8 ou 9 vezes que isso aconteceu, sempre ele interferiu de forma sobrenatural e o meu celular voltou para mim, ok? Então, eu louvo a Deus, agradeço a Deus, primeiro porque não aconteceu nada, e segundo, que realmente aquilo que é o meu instrumento de trabalho, muitas vezes, tinha sido tirado. Bom, nós estamos aí em 1 João capítulo 3, e o tema de hoje é de quem você é filho. É um tema pesado, viu? Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso, vamos estar discutindo, conversando, e se der para esgotar todo o tema hoje, a gente vai até o versículo 10. Se não, a gente retoma na semana que vem. Amém? Amém. Graça, você ora, por favor. Deus justo, Deus poderoso, em Tua presença, Deus, nós estamos colocando diante do Senhor esse tempo que vamos estar aqui, Senhor. Que o Senhor nos orienta, Pai, através do Teu Santo Espírito, que falemos, ó Deus, somente aquilo que o Senhor deseja. E que, Senhor, Pai, abre o coração e a mente daquelas pessoas que tanto necessitam do Senhor, Pai. Que elas possam ter um encontro pessoal com o Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, há mentiras dizendo que todos são filhos de Deus, mas não, porque somos criaturas, primeiro. Depois, se nós reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, Pai, que muitas pessoas, Deus, possa reconhecer que há um Deus todo-poderoso, Deus que está acima de todos os deuses, que Ele é único e que Ele deseja morar conosco em nosso coração. É o único momento da história que houve no mundo onde Deus vem morar com o homem. Quer dizer, Deus conosco. Então, Pai, que muitas pessoas se acheguem ao Senhor, sabendo que seu Filho é a verdadeira salvação. Não há salvação em nenhum outro, a não ser nele mesmo, Pai. Então, que muitas pessoas, Pai, se acheguem a Cristo e possa ter, Deus, a vida eterna. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Abra os corações e as mentes daqueles que tanto necessitam, Deus, da Tua palavra. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos.
Amém. Amém. Esse tema é muito forte, muito pesado, porque vai acabar exatamente com essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, que todos são filhos de Deus, não é? E as pessoas falam isso, mas sem base nenhuma. Se você perguntar, mas me mostra qual é a base que você tem para isso, ele não tem. É simplesmente algo que veio vindo lá dos ancestrais, né? Todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam ao Senhor, etc. Muito bem. Eu estava compartilhando com acho que foi na minha live que eu fiz na quarta. A situação do mundo hoje, segundo o que a palavra de Deus nos diz e a parte de escatologia, é algo assim gritante. Ou seja, é como se as palavras dessa Bíblia saíssem fora, gritando, né? Olha, atenção, tudo que está escrito está acontecendo, acorda! Só para vocês terem ideia, o mundo está sendo preparado e rápido para a entrada do anticristo. Até aquelas pessoas que nem sabem o que é isso, que nem sabem a respeito da palavra, nem sabem quem é o anticristo, já estão falando dele. É incrível. Lugares que antes a palavra de Deus era o berço, tipo assim, Escócia, a Inglaterra e outros, mesmo Estados Unidos, estão começando realmente a ter problemas difíceis. Por quê? Porque aqueles cristãos, mais lá atrás, não discipularam seus filhos. Coisa que muçulmano está fazendo. Coisa que mormon estão fazendo. Coisa que outros grupos estão fazendo para transmitir uma mensagem que não é correta, mas estão fazendo, estão se multiplicando. E nós que temos a palavra de Deus, a verdade, estamos simplesmente com as nossas bocas fechadas. E o mundo está abarrotado de falsos obreiros, falsos pastores, falsos apóstolos, patriarcas. Pessoas hoje que estão vendendo Jesus por mais de 30 moedas. Na Escócia, na Inglaterra, e nós moramos lá um tempo, você vê igrejas famosas que aos poucos foram sendo transformadas em restaurante, Cinemas. em boate, cinema, entende? Mesquita. Mesquita. Então, a gente percebe como as coisas estão acontecendo. Mas será que isso é para nós ficarmos espantados? Não. Por que não? Não. Porque já está, é profecia. Timóteo fala isso. Já estava escrito? A palavra de Deus. Tudo isso está escrito? Tudo. Então nós sabemos. Então nós sabemos que isso iria acontecer. E as pessoas muitas vezes falam, o mundo vai melhorar. Vai melhorar nada. Só vai piorar. É o que a palavra fala e a gente está acompanhando. Eu acompanho essa parte de escatologia há 44 anos. E antes, eu já falei isso, já mencionei, eu apenas lia, apenas falava do que estava escrito. Isso. Hoje eu falo e mostro. Não é? E a gente, então, aqui ainda tem, vamos dizer, América do Sul, África. Eu trabalho com o pessoal lá de Moçambique, né, online, capacitando eles lá. Então, a gente percebe que tem alguns focos fortes, muito fortes ainda, mas não é isso. A palavra de Deus nos alerta que as coisas vão ficar cada vez piores. Para quê? Para que o anticristo entre. Para que ele entre e venha, de alguma forma, levar uma esperança falsa para o mundo em todas as áreas. Então ele vai entrar, ele vai fazer sinais, uma série de coisas, e as pessoas vão olhar para ele e dizer, é o Messias, não é? E vão crer nele. E, infelizmente, ele não é o Messias, né? O Messias, ele é o falso. Já vê, ele é o falso, né? E, bom, mas tudo isso é outra história. Um dia desse eu vou estar aqui também falando sobre escatologia mais de perto. Vamos ler, então, capítulo 3, versículo 1, começa assim. Eu vou ler o 28 e 29 para dar o final, tá bem? 28 e 29 do capítulo 2. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Permanecer nele é permanecer na sua palavra. Ter intimidade com ele. Quem tem intimidade, quem se aprofunda na palavra de Deus, vai ter experiência com Deus da palavra, não é? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Muitos hoje, que se dizem evangélicos, que estão se amoldando ao mundo, que estão aí naquela
politicamente correto, vão tomar um susto. Sim. Vão tomar um susto, né? Não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, uma das provas, e ele fala isso diversas vezes, uma das provas que realmente eu sou filho de Deus, por isso o tema é quem é teu pai, é que você obedece a palavra do Senhor. Eu já estudamos aqui no capítulo 1, 2, aquele que fala que o conhece, que tem intimidade com ele, mas anda em trevas é um mentiroso, né? Então ele começa agora no versículo 3, olha só a expressão dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Nós andamos na contramão do mundo, né, do sistema, né? Porquanto não conheceu a ele mesmo. Por que vocês acham que ele está usando essa expressão? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por que isso? Assim, eu creio que como as pessoas não creem em Deus, assim, o inimigo, ele cega o entendimento dos incrédulos. Né? Então, ele acha que ele pode viver por si mesmo, né? Que ele é o dono da sua vida. E realmente é, mas é porque Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós, né? Mas toda a natureza, tudo que há no mundo, né? Inclusive hoje eu estava adorando o Senhor de manhã, estava descascando, estava cortando umas bananas e umas maçãs. Eu falei, Deus, quem é que pode fazer tão perfeito, né? Uma por uma, tão perfeito, essas bananas tão gostosas, né? Eu ia cozinhar. E assim eu falei, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Ninguém mais, nenhuma porque, criatura. estatisticamente falando, nenhuma evolução consegue fazer um negócio desse. Então, assim, é muito lindo porque quando você se converte, Deus abre os seus olhos para você contemplar todas as maravilhas. Você vai no mar, você vê aquelas coisas, você olha para o céu, as estrelas, a lua, o sol, tudo, que nem Salmo 19 fala, né, que é como se ele tivesse feito e dado corda, como se fosse um relógio, né? Ninguém ouve falar, hoje vai ter um entardecer, amanhã vai haver um amanhecer, mas nós sabemos que vai haver, né? Então, assim, é tão lindo a gente poder perceber, né, a grandiosidade desse Deus. Então, assim, infelizmente, quando eu era religiosa, eu não podia perceber isso. Não, era tudo... Eu achava bonito uma roseira, eu gosto muito de flores, né? Eu achava lindo, mas assim, se você for pegar uma flor, você vai ver a preciosidade daquilo, que no outro dia já está morrendo, já é lançada fora, né? Imagine nós, né, que somos filhos ou criaturas de Deus, nós fomos, lá em Salmo 139, diz que nós fomos formados no seio da nossa mãe. E não foi seu pai, sua mãe que te fez, foi Deus. Você pode ver que na criação do homem, tudo foi criado pelo poder da sua palavra, mas o homem não, ele colocou a mão, ele fez, inclusive a ciência fala que o homem é uma coisa assombrosamente, como está lá em Salmos, né? Assombrosamente me formastes, né? Imagina, você não está ligado a nada, você caminha, você fala, você pensa, você come, você sorri, você chora, você tem as emoções, né? Assim, é o único ser diferente na face da Terra, desse Criador perfeito, né? Que nos fez perfeitos. Então, dentro dessa pergunta, vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso é aqueles muito que nasceram de novo. Mas essa expressão deve ter alguma coisa
por trás, não tem? Eu penso assim também, que veio na minha mente, né? Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados. Então, eu acho que esse grande amor é isso, né? Mesmo nós somos pecadores, inimigos dele, ele mesmo assim se ofereceu, né? Para nos salvar e nos fazer filhos dele, né? Por misericórdia. Por ou seja, misericórdia. então vamos imaginar assim, uma multidão de gente podre, imunda, e Deus que simplesmente poderia pôr a mão e arrebentar com tudo, acabar com tudo, começar uma nova raça, ele entra com misericórdia. Sim, como ele fez né, com ele se fez carne. o dilúvio, né? Ele se fez carne e foi para a cruz e recebeu nele toda a sujeira da humanidade. Do primeiro homem que vai nascer até o último que vai nascer no milênio. Vem sobre ele. E Jesus, então, recebe a ira do Pai que nós deveríamos receber e estar longe dele por toda a eternidade. E ele morre a nossa morte. E ele ressuscita. E ele faz um convite. Lu, vem. Graça, vem. Né? Ele faz um convite. E você tem o livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar. Mas a expressão que está aqui é uma expressão muito forte, porque quando ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados. Ou seja, isso não era possível. Isso era impossível. Nós estávamos mortos, de costas para o Senhor, não tinha mais como. E Deus vem e diz, vem, você é meu. Porque o homem, ele estava defeituoso, vamos dizer assim, né? Sem Deus, porque quando Adão resolveu, por incredulidade na palavra de Deus, resolveu desobedecer, então todos nós nascemos com essa marca, né? Essa herança, né? Essa herança de Adão. Então, não que Eva, poxa, quando chegar lá no céu, eu vou dar uma surra no Adão, porque ele foi culpado. Mas nós pecamos também, né? Nós somos a nossa pecadores. decisão, né? Assim como eles tiveram. Então, é muito importante você saber que, né, que você, quando você se converte, você tem uma nova vida, né? Porque, eu estava falando, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo, ele relaciona com a matéria, né? Eu seguro essa mesa com a minha mão, não é com a minha alma, né? A minha alma eu falo com você e você me responde. É a psique. As emoções. Mas o espírito está morto. Não é que ele está morto, inexistente, mas ele está impedido de agir. E quando o espírito é o único canal que tem entre Deus e o homem. Então, esse canal está interrompido. Então, quando você aceita Jesus na sua vida, esse canal, o Espírito de Deus vem morar no teu espírito e você é vivificado, né? Então, você passa a ser um ser completo, né? Corpo, alma e espírito. E regenerado. Quando você nasce de novo, você é vivificado no espírito, começa a ser curado da alma e vai ser glorificado no corpo. Muito bem. Eu queria só continuar a ler o versículo 2 e 3, que diz assim: Amados, agora, olha só o que ele vai dizer. Amados, agora somos filhos de Deus. Então, está dizendo, vocês que são crentes, né? Por isso que ele está chamando de amado, está escrevendo para crente. São filhos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Como nós vamos ser, Lu? Glorificados, transformados, nossos corpos transformados como Jesus, né? Tem base bíblica na sua ressurreição. Tem base bíblica. Sim, claro que tem. Então a palavra fala que nossos corpos serão transformados. Se eu estiver vivo, vamos supor que tocasse hoje a trombeta. Isso é bom. Nós seríamos retirados, né? Sim. Mas o Senhor, antes da gente ir, nós que estamos vivos, Ele vai trazer os que já partiram em Cristo. Esses vão ser ressuscitados, recebendo um corpo glorificado, não é? E nós, os vivos, seremos transformados sem passar pela morte e encontraremos com o Senhor nos ares. Aí vamos vê-lo como Ele é. Porque hoje Ele nos vê como nós somos. Nós o contemplamos por fé. Então Ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque Ele ressuscitou com o seu corpo glorificado, né? Porque havemos de vê-lo como Ele é. Hoje nós contemplamos por fé, né?
E assim mesmo se purifica todo o que nele... Olha só, isso que a gente tem que perguntar. Será que todos têm essa esperança? Porque ele fala assim, ó. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Será que todo mundo tem essa esperança? Infelizmente não, né? Todo mundo fala aquela famosa frase: se você morrer agora, pra onde você vai? Deus é que sabe. Tô tentando, Tô né? tentando. Então, não é isso que a Bíblia Não diz. tem A certeza. palavra fala, Tem segurança mas a nenhuma. todos quantos o receberam, Sim. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O seu nome é Yeshua, salvação. Sim. Os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o Verbo, que é Deus, Criador do universo, se fez homem. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito Filho do Pai. O unigênito é o único da espécie. Sim. Agora, dos versículos 4 até o 10, é uma paulada atrás da outra. Segura. Então, Lu, lê para mim versículos 4 e 5. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Muito bem. Então, nesses dois versículos está nos falando algo. E o que você pega desses dois versículos? Vamos lá. Então você ou a Graça, tanto faz. Aqui está falando que qualquer pessoa, né, que pratica o pecado, ou Pratica, seja, vive na prática pecando. Então, porque todos nós somos pecadores. Todos somos Todos pecadores. nós A gente não vai deixar de pecar. Sim. Mas não é aquela constância. A pessoa peca e É um tudo tropeção, bem. né? É um tropeção. E quando a gente peca, o Espírito Santo incomoda a gente. Você entristece, né? Exatamente. A gente fica assim... Quem não está nessa condição de filho de Deus está debaixo de duas leis. Sim. Quais são, vocês lembram? Pecado e da lembro. morte. Romanos 8, 1 Então, e 2. essas duas leis são terríveis, né? Então, Sim. antes de eu ter esse encontro com Jesus, não tem jeito, eu tenho que pecar e só não peco se eu for levar desvantagem, né? Alguém fica sabendo, Ou alguém vai me descobrir. envergonhar, alguém... Então, é diferente, né? Uma pessoa que não tem Jesus, quando faz alguma coisa, ele, quando muito, tem remorso, porque, poxa, o que o pessoal vai falar? Ou seja, eu vou entristecer o coração dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, né? Então, ele fica preocupado com aquilo que os outros pensam dele. remorso, né? Mas, quando a pessoa se converte, Sim. e ela comete um pecado, ela se entristece por ter magoado o coração de Deus. É diferente, é totalmente diferente. Então, ele fala exatamente isso, ou seja, que aquele que pratica, né, o pecado é um sinal que não é filho de Deus. E ele fala no versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Então, quando o Senhor Jesus morreu, quantos pecados ele tirou da sua vida? Todos. Todos quantos? Até o dia que você se converteu? Não, até o dia da minha morte. Todos são todos, Ele né? foi suficiente para pagar Ele não todos fez os pecados. uma meia sola, né? Não. Ele fez a salvação completa. Exatamente. Então eu não preciso dar uma mãozinha para ele. Não. Esse é o grande problema. As pessoas que não conhecem a quem é Jesus, como Deus Todo-Poderoso, pensam que precisa dar uma mãozinha para ele. Jesus morreu na cruz e agora eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, né? Boas obras. O problema é que tal. as religiões, da maioria, pregam isso. É Jesus mais alguma coisa. Jesus mais vida reta, Jesus boas obras, Jesus, né, dá alguma coisa, né? Jesus e mais frequenta a alguém. igreja, Jesus e o dízimo, coisa assim. Não é. A tua salvação é exclusivamente por Ou Jesus. seja, quando Jesus foi para a cruz, ele pagou completamente o preço de todos os teus pecados. Sim. Bom, então, se isso é verdade, se eu estou salvo, garantido, e não tenho mais pecado, eu posso fazer o que eu quiser. Posso beber, matar. Hã? Liberou. O que vocês acham? Liberou geral. Não, senhor. Como não? De jeito nenhum. Eu não estou com todos os meus pecados já perdoados, todinho? Não, você tem que andar como ele andou, né? Não, mas por quê? E se eu fizer isso, sendo crente, o que acontece? Não, você tem que se arrepender Não, do seu não, pecado. não.
Estou dizendo um cara que se converteu de verdade e tal, de repente ele se desviou. E está fazendo tudo que tem direito. Ah, tá. E aí? Se ele Não, for filho, ele foi, se ele foi filho, você não deixa de ser filho da sua mãe, né? Só porque você se afastou dela. Uhum. Você continua sendo filho. Sim. Só que Deus vai te disciplinar. De algum jeito ele vai te então acordar. Deus não é bobo, não é? Não, Deus não pode vai- fazer. Deus Esse é o pode- problema de certas pessoas Quanta acharem. gente pensa nisso. Que perde a salvação. Porque se perde a salvação, é pelas tuas obras, é pelo teu esforço. Então, salvação não é salvação em Cristo. não. Então, na verdade, nós somos disciplinados. Sim. Não são poucos os fracos, os doentes, não Doentes. os poucos os que dormem, são levados, né? Sim. Então, se o Senhor te chamou antes da fundação do mundo, para você ser filho de Deus, te deu dons, te deu ministério, você se tornou santuário do Espírito Santo, e de repente você começa a desviar da rota e começa a ter, começa a trair tua esposa, teu marido, começa a fazer qualquer coisa, mentir, roubar. Você acha que Deus vai deixar um filho fazer isso? De jeito nenhum. E mais, quando você, como crente, comete um pecado qualquer, não importa, você quebra comunhão com o teu pai. Não tem nada a ver com salvação. 1 João 9, nós já falamos, não tem nada a ver com salvação. Você quebra comunhão com o pai. Certeza. Então você tem que entrar na presença dele, confessar, arrepender e deixar, não é? E se apropriar do perdão que já foi dado na cruz. O problema, pai, é que assim, tem pessoas que nunca nasceram de novo. Né? Entram na igreja, até se batizam, né? Até tem ministérios, mas nunca teve realmente um encontro com Jesus. Então tem muitas pessoas que se desviam e, tipo assim, vai para o mundo mesmo de cara, fala, eu era cristão. Não, às vezes nunca foi. Nunca teve um encontro pessoal com Cristo. Que é a maioria. Hoje, exatamente. Por falta de Agora, um evangelho se verdadeiro. você é filho de Deus mesmo, ele vai te incomodar. E como ele vai te disciplinar, você não vai ter, vamos dizer, né? O Espírito Santo vai te incomodar de Porque jeito a própria nenhum. palavra de Deus, que Deus não... Ele disciplina os filhos, né? Ele não fecha os olhos, né? Ele, se a pessoa faz alguma coisa, não tem jeito. Bom, vamos continuar aqui. Então, no versículo 4 e 5, é isso que nós falamos. O 6 diz assim, todo aquele que permanece nele, ou seja, na sua palavra, não vive pecando. Então, eu, há 44 anos, quando tomei a decisão, minha vida mudou por completo. Em tudo que você possa imaginar. Eu era o segundo homem de uma empresa de seguros. E eu era soberbo, se chovesse eu morria afogado, como diz o outro, né? Nariz empinado e tal, fazendo a especialização em finanças na Getúlio Vargas, né? Então eu achava que eu era o cara. Até o dia que eu entendi e aceitei Jesus Cristo. Só que Deus precisava curar, né, me libertar desse hábito, né? E aí eu fui tirado dos terraços Itália da vida, dos restaurantes, né? Lá eu era o terceiro homem da empresa, né? Para vender porca, roela e arame farpado de porta em porta. E aquela paz que eu senti quando aceitei Jesus continuou. E eu falava para a Graça, o dia que você entender o que eu entendi, o Senhor vai me devolver o emprego. E foi realmente isso. Deus tinha me dado convicção. O dia que ela se converteu, isso acho que 7 meses depois que eu havia me convertido, a Graça se converte. Na semana seguinte, a Vilares me chama. Eu fiquei 12 anos lá, até ter minha própria empresa, tudo. Mas é incrível, né? O que Deus faz, é isso, né? Então, tem um testemunho. Quando eu era religiosa, eu achava assim, que eu era uma pessoa boa, né? Eu não fazia nada de errado, eu obedecia minha mãe, obedecia meu pai. Então, assim, eu tinha uma vida regrada, né? E... achava que não era pecadora. Eu achava assim, se Deus não me levar para o céu, ele era injusto. Deus seria injusto se não te levasse. Entendeu? Então eu achava que eu era boa demais. Mas tem muita gente que pensa assim. Então, eu não faço mal, eu não desejava mal para as pessoas, eu ajudava as pessoas, eu tinha o maior prazer de ajudar. Então, assim, eu achava, mas quando eu descobri que eu não era boa, que eu precisava de um Salvador,
Eu tinha vontade de sair gritando nas ruas. Gente, vocês estão enganados. Vocês precisam aceitar Jesus. Não, é interessante quando a gente vai falar com alguém, né? E aí chega para a pessoa assim, então, mas todos nós somos pecadores. E a pessoa diz, não, eu não mato, não roubo. Não. Sempre a mesma frase, não é? Aí eu falo, né? O que Adão e Eva fez, né? Para ser expulso, né? E qual foi o pecado? Foi um pecado. Não, até mais. Você chega para pessoas assim, tá bom, quer dizer que você não peca? Tá bom. Você é mentiroso? Se a pessoa disser não, você falou a última mentira. Verdade. Todos nós, né? Então, não tem um pecado só já seria impedido de você entrar na presença de Deus. Sim. E Deus te limpou para que você possa entrar na presença dele. Então ele fala aqui, ó, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então aqui já começa a haver uma divisão. Sim. De um lado, aqueles que realmente conhecem o Senhor de forma íntima e outros que, quando muito, são religiosos. Mas Posso falar não uma teve coisa? encontro. Pode até A diferença da religião e a vida com Deus é essa. É que assim, não dá para você explicar uma coisa que a pessoa nunca experimentou. Então, o se converter, né? O se regenerar. O que é isso? Né? A diferença das religiões e da sua vida íntima com Deus é essa. A religião, ela quer transformar você de fora para dentro. E Jesus te transforma de dentro para fora. Então, por exemplo, as práticas que você tinha. Por exemplo, eu era uma pessoa muito egoísta, né? Murmuradora. Então, o que acontece? Quando Jesus entra, não é que eu me esforço, eu não vou mais murmurar. Não é isso. É tão natural, né? Porque o Santo Espírito dentro de você faz você agir naturalmente. Quando você se dá conta, aquele pecado que era tão assíduo em você, deixa de ser naturalmente, não faz força. E quando eventualmente você entra com murmuração, o que acontece? Na hora o Espírito Santo, opa, por que você fez isso? É impressionante. Então, assim, é só você experimentando. É só você abrindo o seu coração. Não adianta eu pegar uma maçã e conhecer a maçã, explicar. Não, se a pessoa nunca provou. Se não comer maçã, você está... Bom, então ele fala aqui, no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então aqui já mostra dois grupos. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quer dizer que quando eu aceito Jesus, eu me torno um instrumento do quê? De justiça. De justiça. Sim. Porque eu não vou fazer para os outros o que eu não quero que faça para mim. E isso muda. Países no passado e cidades que as pessoas se convertiam, nem cadeia tinha. Isso é real, é só ver a história. Porque o temor é de Deus, né? A pessoa começa a temer a Deus. Não é temer de ter medo, é de reverência. É de reverência. Adorar, de querer realmente agradá-lo. Né? Isso, agradar o coração de Deus é diferente. Graça, lê o versículo 8, amor. Quem continua pecando pertence ao diabo. Opa, como é que é? De novo? Como é que é? Fala de novo. Porque as pessoas falam que todo mundo é filho de Deus. Fala de novo aí, lê de novo. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Olha só que as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? De Deus. Por quê? Porque nós temos uma Quem pratica o pecado? Procede de quem? Do diabo. Do diabo. Então, nós temos que lutar contra três forças. O mundo, o sistema jaz no maligno, o teu velho homem, tua natureza decaída, e o próprio diabo. Sim. Quando você se converte, a palavra diz que você é liberto do império das trevas, você é arrancado com raiz de tudo, ok? E você é transplantado em Cristo. Muda de lei, deixa de estar debaixo da lei do pecado e da morte, passa a estar debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Todos os teus pecados são eliminados. Você se torna participante do corpo vivo de Cristo, que não é parede, são pessoas.
Sim. Então, a hora que tocar a trombeta não vai parar de ir embora, vai. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas locais hoje, com falsos pastores, homens mentirosos que fazem negociata, que estão aí com os jatinhos da vida, Nossa. esses vão tomar um susto porque vão ficar. E dentro da igreja deles, aqueles que não examinaram as escrituras e não viram que isso que eles estão pregando é mentira, escandalizando até aquelas pessoas que gostariam de ter um encontro com Jesus, vai falar, eu vou ser crente igual esse aí? Que é mentiroso, que briga com a mulher, xinga e tal, depois no domingo pega a biblinha, põe debaixo do braço e entra. Hipócrita. Está cheio de hipócritas, mentirosos. Então as nossas igrejas estão abarrotadas do que eu chamo de zumbis. Pessoas que pensam que estão vivos, mas estão mortos. Então ele fala, aquele... Espiritualmente, mortos espiritualmente. Aquele que pratica o pecado, ou seja, vive, né? Sim. Procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, anular isso. Sim. Leia o versículo 9, Graça. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida de Deus permanece nessa pessoa. E ela não continua pecando, por quê? Deus é o seu Pai. Eu vou ler na minha tradução, porque essa versão eu não gosto. É. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que se converteu de verdade, não vive na prática do pecado. Sim. Tá. Pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, a palavra de Deus foi implantada e o Espírito Santo fecundou. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E se ele faz alguma coisa, se ele peca, imediatamente o Espírito incomoda. Sim. E ele se arrepende. E fala para Deus, Senhor, olha, eu fiz isso. Ah, Senhor, olha, aquela pessoa foi injusta comigo, eu estou com ódio dela. Então, se você quer liberar perdão, primeiro você tem que acertar com Deus. Senhor, olha, eu estou em pecado, eu fiz isso, porque aquela pessoa fez, mas eu pequei contra o Senhor, eu me arrependo, né? Eu confesso, me aproprio do seu perdão. Né? E aí vai na pessoa e demonstra amor por ela. Inclusive, ontem nós estávamos falando na igreja, né, ontem, sobre o pecado. Eu vou lá, peço perdão para o meu irmão. E aí, no final, eu falei, não é só isso. Porque todo pecado ele está ligado à pessoa de Deus. Sempre contra Você está Deus. Pecando contra Deus. Né? Aí tem um livro que eu li, Certo e Errado, de um autor muito bom, esqueci o nome dele. Ele fala assim, a criança vem e pergunta para a mãe, por que é pecado mentir? Porque... George MacDonald. George. Ele falou, porque o pastor fala que é pecado mentir. Aí ele foi para o pastor e falou assim, pastor, por que é pecado mentir? Porque a Bíblia fala isso, né? Aí ele falou, errado, porque todo pecado é contra Deus, em primeiro lugar. Aí eu pude falar com meus irmãos. Pecado por causa do quê? Porque Deus é santo. É a verdade. Ele é a verdade. Exatamente, é o E contrário. a mentira, quem é o pai da mentira? Diabo. Não é Deus. Né? Então, é muito importante essas explicações, porque às vezes a criança ela não sabe. Né? Então, nós estávamos no Panamá quando ele lançou esse livro e ele assinou para mim aqui. George MacDonald. Então, esse homem realmente tem feito uma revolução no meio estudantil, né, universitário. Sim. Muito bem. Eu vou te dar o privilégio de ler o versículo 10 e explicar, viu, Luciana? Nossa, privilégio. A Graça leu o 9 agora. Agora presta bem atenção, pessoal, vocês que estão ouvindo. Presta bem atenção e vê se todos os caminhos são de Deus, se todas as pessoas são filhos de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Uau! Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Uau! Quer dizer que nós temos dois pais.
Tanto é que Jesus fala para os fariseus, o vosso pai. Porque eles estavam dizendo que o pai deles era Deus, né? E eles, não, Jesus falou, não. O vosso pai é o diabo. Que Então, vive pecando, né? todos que nascemos nesse mundo, sem exceção, você e eu, todos, nascemos mortos espiritualmente. E todos éramos nós filhos de quem? Da ira. Da ira. E quando foi que nós nos convertemos? Quando é que nós entendemos e saímos disso? Efésios, para encerrar, Efésios capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória, diz assim, eu vou ler o versículo 12, porque cada um de nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para glorificar o nome do Senhor, né? E o versículo 12 fala isso, né? E o 13 é o momento em que há mudança na minha vida, né? No 12 diz, a fim, ou seja, vocês foram chamados, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora o 13, que é o versículo-chave aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Bem, essa é a palavra que nós tínhamos para hoje. Entendemos realmente que existe uma decisão a ser tomada enquanto você está vivo, depois que você morreu, não tem mais jeito. A palavra tem duas... É incrível, né? Lá em Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso, o juízo. Mas o que Jesus fala para aquele que crê nele? Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso, querida, eu não sei qual é o estado da sua alma. Uma coisa é certa, um dia você vai partir. Um dia você vai fechar os seus olhos. E você pode ter desfrutado desse mundo, dos bens desse mundo, de todas as coisas, né? Até as orgias desse mundo, ou riqueza, ou até você ser uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que recebeu de seus pais até bons exemplos, não é? Mas nós temos uma natureza decaída, todos, sem exceção, estamos mortos e precisamos nascer de novo em Cristo. Então, se você entendeu no versículo 10 que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, e todos que nascem nesse mundo nascem mortos. Mas tem um dia que você vai entender que dentro de você existe algo que você não consegue mudar. Quantas vezes você já bateu na testa e disse, eu não vou fazer mais isso. Passou um pouquinho, está fazendo de novo. Por quê? Porque a tua decisão é inferior à tua natureza decaída. Então, pensa nisso que nós comentamos hoje. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Se for filho de Deus, amém. Se for do diabo, você tem que entrar na presença dele. Fazer uma oração simples. Se você entendeu que Jesus é Deus, o único nome que importa para que você seja salvo, diz, Senhor Jesus, eu entendi, eu sei que eu estou morto espiritualmente. Entra agora na minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor é o único nome que pode me salvar. Então eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Faz de mim uma nova criatura. E se você fizer essa oração de coração, não de boca, a partir daí a tua vida muda. Amém? Graças à sua despedida. Estou muito feliz, né, de poder estar aqui mais uma vez, né, presente de Deus. E assim, continuar fazendo a obra dele, né, aqui na Terra, porque ele me chamou, né, com propósito. E eu tento fazer aquilo que ele nos manda fazer. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Então, eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandou. Até o último dia da minha vida. Que Deus abençoe.
Lu? Bom, um privilégio muito grande mais uma vez de estar aqui, principalmente falando da palavra de Deus, né? Uma palavra que transforma. Gente, eu quero deixar uma coisa para você, que ainda não conhece a Jesus. Muitas vezes, né, você tem tido aquele vazio dentro de você. Semana passada eu estava evangelizando uma moça que falou, estou cansada de rituais, eu não aguento mais religiões. E eu falei para ela, Jesus não é religião. E eu falei assim, quando você está com seus amigos, você está feliz, alegre, bebe, sai em festas, mas quando você está sozinha, né, você sabe que você tem um vazio. E esse vazio é o vazio de Deus. E você só vai poder preencher